Play da Gestão, a gente sempre fala como que funciona a rotina dos técnicos no dia a dia a campo, mas a verdade é que a gestão não funciona só no escritório. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial aqui, que é o pessoal da SM Elevadores, né? Onde eles vão compartilhar um pouquinho do seu dia a dia, da gestão e eu trazer alguns insights para vocês também. Então eu tô aqui com o Juan, da SM Elevadores, né, Juan? Conta um pouquinho o que você faz lá na SM, um pouquinho da história de vocês, para que a gente consiga conhecer um pouco mais. Boa tarde, Camila, tudo bem? Tudo certo? Primeiramente, agradecer a oportunidade da visita aí, né? Aproveitando a Expo, né? Então, como a gente acabou se deslocando para cá, a gente conseguiu um tempinho para conversar com vocês. Isso é muito legal porque mostra também o crescimento da nossa empresa, mostra também nossos objetivos, que muito condizem junto com essa nossa nova parceria com a Field Control. Vamos lá, nós estamos aí no mercado, querendo ou não, há um tempinho grande, significativo, né? Esse ano nós completamos 22 anos de empresa, então foi uma trajetória bem longa, uma trajetória bem difícil, né? Por nós trabalharmos diretamente concorrendo com as multinacionais. Mas graças a Deus deu certo e a gente está aí para conversar um pouquinho e passar um pouquinho dessa trajetória, essa história que a gente teve até hoje. Que legal, Juan. Além da instalação, né, quais são os outros, o que mais vocês realizam na SM Elevadores? Hoje a gente tem um leque bem grande e amplo na área de elevadores, né? Nós trabalhamos com elevadores residenciais, elevadores comerciais, elevadores hospitalares, hoteleiros. Então, além da modernização, né, que são aqueles equipamentos mais antigos, aqueles equipamentos que ao longo do tempo já entregaram, né, já se pagaram, já movimentaram as pessoas com total segurança, mas que hoje são obsoletos, né? Então, essa é a parte da modernização, onde a gente faz a substituição tecnológica do equipamento. Também trabalhamos com a substituição mecânica, né, de motores, portas, cabinas, enfim, é um leque bem grande que a gente trabalha hoje na SM, né? Instalação, modernização e o nosso foco principal, né, que foi o que nos trouxe ao mercado, que foi como nós iniciamos, que é a manutenção preventiva multimarcas. Então a Expo hoje ela é voltada a fornecedores de peças multimarcas, né, que existe aquele mito muito grande das multinacionais, onde empresas locais, empresas nacionais não conseguem atender devido à demanda de peças. Então hoje tem empresas gigantescas no Brasil aí, inclusive nós notamos agora na Expo, né, ontem foi o primeiro dia, uma movimentação muito grande de chineses. Os chineses aí estão entrando no mercado brasileiro já há algum tempo, né? Só que agora desta vez eles vieram com força mesmo, né? Vieram organizados, vieram com bastante material. Então isso vai nos ajudar a ter mais fornecedores, ou seja, um leque maior de variedade de peças, baixo custo. A gente consegue ter também, devido a esse leque maior, conseguir abrir para qualidades de produtos melhores, né? E além das empresas que são tradicionais na Expo, né, que são as empresas que vendem comandos para modernização, portas para modernização, né, estruturas de cabina, enfim, um leque total de elevadores aí. Legal, a gente está falando muito de inovação, de Expo Elevador. Juan, me conta uma coisa, não é a primeira vez que vocês vêm na Expo Elevadores, né? Você já falou, trouxe que foi na Expo que vocês tiveram uma virada, né? O que você conseguiu identificar na feira, né, de novidade, de tecnologia, que você vai conseguir trazer isso para a SM Elevadores e das edições passadas? Eu também gostaria de saber um pouquinho se teve alguma super novidade que vocês conseguiram trazer da feira e que foi o ponto, né, alguma chave que vocês viraram lá na SM Elevadores. Sim, não é a nossa primeira feira, né? Já viemos aí desde 2000, eu não me recordo se 2012 ou 2014, eu acho que foi 2014, desde 2014. Foi a primeira vez que nós viemos, então 2014, 2016 e 2018, né? 2020, né, que é uma feira bienal isto. E a gente não teve, então, em 2020 devido à pandemia, né? Aí acabou pulando, então nós tivemos em 2023, né? Acabou virando anos ímpares, mas em 2023 teve,
meio fraca, não achamos assim um movimento muito grande, embora os expositores estavam com as suas tecnologias, muitos expositores, mas o movimento assim, do público não foi um movimento muito grande. Agora, este ano superou todas as expectativas, né? Muita gente. Ontem, no primeiro dia, tinha um movimento muito grande mesmo, até foi bom esse ano ter 3 dias, né? Que acontece que a gente consegue um tempo maior quando baixar o movimento para conversar melhor com os fornecedores. Mas na primeira vez que nós viemos, abriu o campo de visão nosso, assim, na questão de que, opa, peraí, existem muitas empresas que nem a nossa, existem muitos fornecedores que a gente não conhecia, né? E muitas tecnologias que a gente também não conhecia, não tínhamos trazido para dentro da nossa empresa, né? E esse ano nós estamos o que vem muito forte aí são a inteligência artificial, né? Que vem forte aí em todos os segmentos, então estamos trazendo para dentro do ramo de elevadores também, né? Os controles de acesso, que infelizmente o nosso país é um país meio complicado na questão de segurança, então muitas formas de controles de acesso para condomínios, não só de alto padrão, mas para condomínios de médio e baixo porte também, né? Onde tem biometria, controle facial, tag, cartão, assim, bem legal assim, as formas de controle de acesso. E também notei que este ano existem dentro das empresas tradicionais algumas tecnologias novas dentro da nova norma, né? Que a nova norma hoje ela entrou em vigor aí há pouco menos de um ano, acredito eu, acho que mais ou menos em torno de um ano entrou a nova norma. Desculpa, a nova norma entrou em abril. Completando um ano. Completando um ano. E ela foi muito baseada numa norma europeia que tem, né, que é a EN 81. Então, atualizou a nossa norma, trouxe diretrizes de fora e deixou ainda, além de alguns itens dessa norma facilitar o nosso trabalho, né, onde eles acrescentaram aquela botoeira que tu pode manobrar o elevador estando no fundo do poço lá embaixo, onde o técnico sozinho consegue verificar os freios embaixo do elevador. Então, isso é uma coisa que a gente conversa muito lá na empresa, que os equipamentos novos que já vieram chegando e as instalações que a gente fez está facilitando muito o trabalho do técnico. E a questão da segurança, na redundância de segurança de porta, segurança para o técnico manobrar nos extremos, ou seja, se eu tenho um técnico lá na casa de máquina, o técnico lá no poço, não tem o perigo de um manobrar lá em cima e o outro tá mexendo em alguma coisa lá embaixo. Então, essa redundância na segurança também ajudou bastante. Legal. E a gente está falando, né, sobre a questão de nova norma, a segurança dos técnicos. Vocês se tornaram clientes da Field Control, né? Recentemente até, Sim. Muito recente. Então eu gostaria de saber como que vocês faziam a gestão antes da Field, né? E como que está sendo esse processo de mudança, né? Vocês já trabalhavam no digital, era algum sistema próprio, era a base de planilhas? Conta um pouquinho pra gente como que vocês vão fazendo a gestão desses técnicos e o que diferencia, né? O que isso ajuda para o seu cliente final, né? O que o cliente final ganha? Sim. Vamos lá. O segmento de elevadores, ele vem se atualizando constantemente, mas meio recente. Claro, eu digo assim, a nossa região sul do país, né? A gente vê que a região de São Paulo, né, grandes centros assim, se desenvolve um pouco na frente da nossa região. Então, isso é algo que faz com que a gente venha constantemente para cá, se aprimorar, fazer treinamentos, conhecer novas tecnologias. E eu vejo, como é que eu vou te explicar? Assim, eu vejo muito empresas trabalhando muito no analógico, vamos dizer assim, né? Nós tínhamos uma preocupação que a ASM sempre teve, né? Foi a questão da organização, né? Nós sempre nos organizamos com as ferramentas que nós sempre tivemos, né? Então, inicialmente foi através de planilhas, né? Através de um suporte muito grande de empresas como a VIP Elevadores, que foi quando o Adair, que é o pai, que é o fundador da empresa, saiu de uma multinacional e iniciou em Passo Fundo. Então eu era bem pequenininho, bem pequenininho em termos, né? Já tinha aí meus 16, 17 anos. E então ele teve uma ajuda muito grande dessas empresas VIP Elevadores, que é de Porto Alegre, né? Então eles traziam já a experiência que eles tinham já há quase 10 anos de elevadores,
né, onde eles saíram e abriram empresa antes, já tinha uma carteira grande de clientes, então muito lá no início nós usamos da expertise deles, assim, trouxeram para nós isso, então foi a gente já começou, vamos dizer assim, caminhando, não engatinhando. Não começou engatinhando. Assim, sim. Então isso nos ajudou muito, né? Então através de planilhas, através do conhecimento que eles nos transmitiram, a gente veio trabalhando. Aí posteriormente a isso a gente começou a conhecer sistemas, né? Onde entregavam já ferramentas prontas para o ramo, para o segmento de elevadores. E essas ferramentas foram acelerando, vamos dizer, esse crescimento, né? E a gente tem uma dificuldade no mercado de elevadores por ser um mercado muito fechado, um mercado muito pequeno a nível de Brasil e a nível de mundo, né? São poucas empresas multinacionais, né? São empresas locais, então não tem, como outros segmentos aí, muitas empresas no ramo, né? Então, sistemas como o da Field que vão se aprimorando, né? Que vão se enquadrando para cada segmento, né? E como vocês têm focado bastante no segmento de elevadores, a gente analisou, estudou, viu, conversou com outros clientes de vocês e nos passaram sempre um feedback muito positivo, né? Um modo de trabalho facilitado para o nosso técnico, para a nossa gestão. Então, em cima disso, a gente conseguiu implementar o sistema de vocês aí, estamos trabalhando, enfim, e gostando bastante do que a gente tem encontrado nele. Legal. Você falou que vocês já começaram ali já andando, né? Uhum. Basicamente não começaram engateando, porque vocês já tinham, né, alguns aprendizados e tudo mais. Me conta uma coisa, dentre toda essa história, a jornada de vocês, existe alguma situação tensa ou inusitada que aconteceu de elevador parado, de repente ter que prestar uma emergência de forma muito rápida? E como que foi isso? Como que funciona isso para vocês? Olha, ao longo desse tempo tem alguma história, né? Algumas boas, tem né? algumas histórias legais. O elevador, ele é, assim, para quem só visita um prédio, para quem só visita uma instituição ou quem só visita um prédio comercial, é aquela caixinha que tu abre a porta, entra dentro e sai lá em cima, né? Então, as pessoas veem o elevador como algo muito simples. É só uma coisa que fecha a porta e sobe, né? Mas não, o elevador ele tem uma grande segurança nele, né? Em portas, em contatos, em motores, enfim, uma infinidade de itens de segurança que tem nele. E esses itens de segurança aí, eles estão ali expostos a acontecer alguma coisa, né? Uma coisa que eu lembro há muitos anos atrás, eu acho que mais de 10 anos atrás, foi um elevador de um passageiro preso. Nos ligaram ali, acho que era próximo ao meio-dia, eu fui atender o chamado e eu cheguei lá para tirar o passageiro, liberei o passageiro e subi na casa de máquina para ver o que tinha acontecido. Cheguei na casa de máquina, tinha, sabe esses pacotinhos de bolachinha recheada que tu tira aquele fitilho branco, a fitinha vermelha, aquele fitilho vermelho. Alguém deve ter em algum momento aberto um pacotinho de alguma coisa, bolacha, salgadinho, sei lá, e deve ter largado naquele buraquinho do elevador ali. E aquilo ali caiu, sei lá de cima, veio balançando e enroscou no cabo. Nós temos o limitador de velocidade do elevador. Uhum. E enroscou no cabo. E ele subiu, fez a volta. E quando passa lá na casa de máquina tem uma polia grande assim e um contatinho ali que aciona o freio de segurança. Esse freio é para caso o elevador passe da velocidade, rompa os cabos, caso ele caia, ele trava o elevador. E aquele fitilho subiu e enroscou ali no limitador e freou o elevador como se tivesse acionado por velocidade, por excesso de velocidade. Deixou o passageiro preso. Isso foi algo que na época eu tirei foto, mandei pro pai, enfim. Mas foi um caso inusitado, assim, bem legal. Um fitilho de uma bolacha, né, que a gente fala, não é nada. E olha a complexidade, né, o que Sim. gerou, né, o tamanho da situação, né, que pode ter gerado uma coisa muito simples. Sim, muitas pessoas imaginam que ali é um buraco que vai pro infinito, né? Exato. Eles largam um chiclete, largam... Nossa, assim, muitas e muitas e muitas coisas a gente já achou dentro do posto do elevador. Prova, dinheiro,
tu imaginar já foi encontrado no fundo do poço do elevador. Gente, fica uma dica aí, então, pra vocês. Por favor, não joguem nada dentro do elevador. Não deixem isso acontecer. Se você não quiser ficar parado ali no elevador. Você já ficou parado no elevador, Juan? Sim, Já? trabalhando no elevador algumas vezes já. Algumas vezes trabalhando, não? Sim, não, olha, sinceramente, eu não me recordo de estar a passeio em algum lugar que eu tenha ficado preso dentro do elevador, por incrível que pareça. Mas eu não me recordo de ter ficado preso no elevador, não, nunca fiquei, não. Que bom, né? Que bom. E falando muito de elevador, né? Me conta uma coisa, qual que é o erro mais comum que os prédios cometem, né? Ao cuidar ou não de um elevador? Você falou, né, que tem essa questão das pessoas jogarem lixo, enfim, caírem ali, e isso pode gerar um transtorno muito maior, né? E dentro disso, tem alguns erros que alguns prédios cometem? Olha, vamos pensar assim, hoje a manutenção do elevador ela é normativa, né? Então os clientes eles são obrigados a terem uma empresa que presta manutenção do elevador, onde essa empresa faz a manutenção mensal, faz a preventiva, né, para diminuir a incidência de falhas, aumentar a vida útil dos componentes, enfim. E vamos chamar assim de algo que é uma segurança grande, além da segurança do elevador, né? Porque quem que vai cuidar como está o funcionamento do motor do elevador, quem que vai ver como é que está o quadro de comando, quem que vai lubrificar os componentes móveis, né? Ver se os freios não estão desgastados, não estão trancados. Então, muito acontece hoje de prédios não acharem necessário, né? Não só prédios, a gente vê muito residências que têm elevadores dentro, né? Que hoje é uma prática muito comum, né? Sim. Acharem que não precisam de uma empresa que presta manutenção. Então eles acabam, quando o elevador parar, eu ligo, vem alguém aqui, faz um consertinho, bota a funcionar. Aí o elevador continua funcionando daquele jeito, sem lubrificação, sem testes, sem ajustes, e vai deteriorando até causar um acidente. Então isso é algo que a gente vê com preocupação. Nossa região, graças a Deus, é uma região que essa incidência é baixa, mas a gente vê relatos de parceiros de outros locais, principalmente em grandes centros, síndicos, proprietários acharem que isso não é necessário devido ao custo, né? Que hoje, se for ver, perto do custo nem vamos falar de um acidente, né? Que um acidente é algo que a vida não tem custo, né? Mas um custo de uma reposição de peça, algo do tipo, se torna baixo, né? Todo mês o técnico anda ali verificando, e é uma série de ajustes e uma série de verificações que a gente faz, acaba com que o pessoal peque nesse lado, né? E também muitas empresas no mercado que não são idôneas, que não buscam atender às normas, que não buscam cuidar da segurança, entregar um produto de qualidade. Isso daí sim, isso eu vejo bastante lá na nossa região, em outras também, de o cliente buscar o mais barato, né? Nós queremos algo... O elevador, às vezes até na própria feira que a gente participou lá, um cliente chegou para nós: quanto é que está um custo de um elevador para uma residência, assim, de 2 andares, enfim. Daí eu disse: olha, hoje está variando aí, dependendo do modelo de equipamento que tu escolher, enfim, em torno de uns 100 mil reais. Meu Deus, teve uma empresa que disse para mim que com 5 mil eu colocava. Meu Deus. Digo, olha... É uma diferença gritante, né? Sim, olha, eu acho que se você der uma pensada no volume que é, no peso que é o equipamento, na proporção que é esse equipamento, talvez esses 5 mil reais não cubra o frete do equipamento da fábrica até a sua residência. Então as pessoas às vezes ficam pensando, é verdade mesmo, né? É algo que tem uma cabina de inox, tem um motor, tem um comando, tem as guias, tem as portas. Como é que isso vai custar tão baixo, né? Então muitas pessoas acabam caindo, né, em golpes. Esse aí é certo que é um golpe, você não vai conseguir nem entregar nada para ele, né? Mas às vezes em custos, em metade do valor, né? Enfim, onde o cara vai entregar só o que tu enxerga ali. Na hora que tu chama uma empresa, que no momento que ele para, que ele dá algum problema, graças a Deus, antes de um acidente, chega uma empresa e mostra para ele o que ele recebeu, o pessoal acaba se apavorando também. O elevador, ele dá sinal antes de quebrar? O elevador, ele dá sinal até antes disso. Porque o que acontece? O elevador, ele não é que nem um carro, né? O carro, por exemplo, eu vou ali, tiro o pneu dele, tiro o macaco, largo ele com o disco do freio ali no chão, ali, ligo ele, toco o arranque, engato a primeira, ele vai sair arrastando.
né? Vai arrebentar tudo ali. O elevador não, né? O elevador, se a porta não fechar direito, ele não vai andar, né? Se ele passar da velocidade, ele não vai andar, né? Se a queda tiver uma queda de luz, uma tensão baixa, onde o motor não tem a força, né, para energizar ali, ele vai parar, né? Então, assim, o elevador, a gente brinca, ele foi feito para parar, porque é uma redundância tão grande de segurança que o elevador ele acaba dando sinais, né? Às vezes um chicletezinho ali na soleira do elevador que a porta não fecha direito, ele não vai funcionar. Às vezes uma sujeirinha que tu larga cai na porta do andar de baixo, tranca ali a porta, ali não vai funcionar, né? Enfim, se alguém der um pulo dentro do elevador ali, movimentar ele mais bruscamente, ele vai desativar também. Então o elevador ele tem uma redundância de segurança que faz com que ele pare e dê esses sinais antes, né? Claro, barulhos, né? Balanços, enfim... Peso, né? Da isso, quantidade de pessoas peso, que entram também. muitas coisas assim vão apresentar, né? Para quem está usando, para o usuário, que ele não tá legal, né? Mas muitas coisas o pessoal não entende porque às vezes o elevador parou, né? Ah, é uma queda de luz. Não, mas tem luz aqui no meu prédio. Não, mas o elevador, em muitos casos, ele é trifásico. Sim. Então, o teu corredor está sendo alimentado por uma dessas fases, a outra é por elevador também. Uhum. Então, muitos sinais, assim, as pessoas acabam achando que é alguma outra falha, uma falha de manutenção, uma coisa do tipo, mas é realmente sinais fora do elevador que fazem com que ele pare, né? Sim, legal. E, gente, elevador é aquilo, né? Igual coração, né? Parou, todo mundo para, né? Tudo para. E ficar parado dentro do elevador, ninguém merece. Imagina só um elevador lotado, parado. Você trouxe já essa questão de elevador parado, né? De algumas situações. A gente falou também sobre elevadores residenciais, né? Lá na região de vocês, isso é uma realidade É uma realidade ou ainda não? Porque, por exemplo, lá em São José do Rio Preto, onde nós estamos, eu sei que tem algumas casas que possuem elevadores, mas não são muitas, né? Você vê isso como hoje, o elevador residencial? O elevador residencial, a gente compara muito com o ar-condicionado. Vamos lá, 20 anos atrás, eram poucas salas que tinham ar-condicionado, né? Sim. Então, geralmente eram escritórios, né? Eram casas de alto padrão, era um equipamento mais caro e também as pessoas não viam como uma necessidade de conforto, né? O elevador eu assemelho muito com isso. Na nossa região lá tem aumentado muito o índice de instalação de elevadores mesmo. Hoje em condomínios, né, que também é uma tendência em diversas cidades aí, devido à expansão, ao crescimento, né, para cima das cidades, condomínios ao redor, né, nas periferias da cidade. Condomínios estruturados, outros bem estruturados, outros não tanto. Mas hoje, por exemplo, na cidade de Passo Fundo que a gente está, eu não sei se tem algum condomínio na cidade com mais de 30, 40 casas que não tenha um elevador. Então, isso tem crescido muito. É um número nas nossas vendas de elevadores expressivo. Eu hoje, em torno de 40% das nossas vendas são elevadores para residências, né? Onde antigamente, alguns anos atrás, o pessoal buscava o elevador quando estava numa idade avançada ou quando tinha sofrido algum problema, né? Uma dificuldade de locomoção, um acidente, alguma coisa do tipo, somente para acessibilidade. Hoje não, hoje construtores, né, já têm ciência de que o elevador dentro de uma casa, ele é um diferencial para a venda dessa casa, né? Onde uma pessoa vai comprar um elevador numa casa que não tem elevador e vai comprar uma casa onde tem elevador, vai optar por aquela ali. O custo dentro de uma construção de uma casa, o elevador não é algo significativo, né? Se nós formos comparar hoje com as aberturas da casa, né? Uma casa hoje 3 quartos, nível padrão médio, vamos dizer assim, as aberturas, portas, janelas vão custar mais que o elevador. Então, se tu pensar por esse lado, não é um custo grande na obra, né? O espaço que tu precisa é um espaço menor. Um espaço pequeno, né? Um espaço ali de 3 metros quadrados em cada pavimento, que tu consiga fazer a logística das peças ali. Tu já consegue colocar um elevador, uma plataforma. Então, a gente nota que tem crescido exponencialmente.
a procura tem sido cada vez maior, né? E tanto pelo fato de pessoas que já têm residências, né, que estão encontrando dificuldade de locomoção, quanto quem já está construindo a sua residência e já está pensando no futuro, não somente para uma locomoção, mas a compra de mercado, algum material que chega, alguma visita que possa vir de visitar e necessite subir no outro andar, enfim. Então isso tem sido uma crescente bem grande mesmo. Legal. E como é a manutenção residencial, né? A gente faz ali a comparação com o ar a gente pega, limpa ali o filtro, né? A gente mesmo, o elevador não é assim, né? Então, por exemplo, na SM Elevadores, vocês fazem um elevador residencial e essa manutenção, ela já é inclusa no pacote. Como que funciona essa parte assim mais comercial? Não sei se você pode falar também, mas até onde assim a gente consegue ter uma ideia, porque quando a gente fala em elevadores dentro de casa, para algumas pessoas pode ser assim, gente, que absurdo, né? Mas é exatamente o que você falou. Há muito tempo atrás, ar-condicionado não era uma realidade residencial, né? Com o tempo, isso foi se tornando uma necessidade. Em São José do Rio Preto mesmo, é uma necessidade você ter ar-condicionado, porque é muito quente. E aí você tem toda a questão, né, de instalação, de manutenção, de também retorno financeiro na conta de energia, porque dependendo, isso pode ser até melhor para você do que usar um ventilador mais antigo. Então, como que é isso na parte de elevadores residenciais? Questão de manutenção, né? Hoje, quando a gente vende um elevador residencial, tanto o residencial quanto o predial, as 3 primeiras manutenções a gente fornece junto com a venda, né? Que são aquelas manutenções que a gente vai fazer os últimos ajustes, a limpeza da obra, enfim, uma série de coisas ali. Na parte residencial, hoje nós tratamos da mesma forma que a parte comercial, né? Comercial, digo predial, não só prédios residenciais, como prédios comerciais também. Então, a manutenção a gente faz um contrato com o cliente, né? E ali a gente tem uma visita mensal. Então, a gente faz a preventiva todo mês e a manutenção corretiva, alguma coisa que venha a dar problema, algum defeito que venha apresentar, tanto externo quanto interno, né, que venha da rede de energia ou que venha de intempéries, enfim, uma série de coisas, está dentro do contrato, né? Então, nós temos a visita do técnico disponível 24 horas, né? Como eu disse, residenciais vêm de uma cultura de que são pessoas mais de idade, né? Então, ainda a gente tem hoje, a grande maioria dos elevadores residenciais são pessoas com uma idade maior, né? Então, a gente tem esse respaldo para eles. Então, eles podem utilizar o elevador de noite, de manhã, final de semana, feriado, que a gente vai ter sempre uma equipe de plantão para atender. E junto a isso, junto ao contrato, a RT para o órgão fiscalizador, né, que é o CREA, né? Hoje é o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia. Ele faz a parte da fiscalização, né, das empresas, né, dos elevadores, se eles estão tendo cuidado, se eles têm uma empresa que presta manutenção. Então a gente linka o nosso contrato a esta RT, onde a gente informa lá, estamos credenciados, né? Nós temos toda a estrutura, todo o treinamento, tudo certinho. Então a gente faz com que o cliente, além de comprar um produto, tenha também uma assistência de qualidade, né? Que é isso que fez com que ao longo desse tempo a SM crescesse, né? Viesse desde a parte de manutenções multimarcas, depois modernizações, depois vendas de elevadores, instalação de elevadores. Então a gente veio nessa crescente devido à nossa qualidade, à nossa ética, à nossa forma de trabalho. Muito legal, Juan, isso é muito importante, né? Porque é a segurança, né, das pessoas que estão ali dentro da casa também, que está em risco, né? Bacana. A gente falou, você falou que ao longo desses 20 anos, né, fizeram vocês crescerem muita coisa. Voltando ainda lá para a Expo Elevador. Você vai voltar lá hoje ainda? Sim, vai voltar vamos agora? estar lá hoje e amanhã ainda. Amanhã também. Você veio sozinho? 3 dias. Sim. Trouxe não trouxe nenhum técnico. Bacana. E a gente, ontem, nós estávamos no stand e a gente bateu um papo, né, sobre a feira. E aí um ponto que a gente trouxe foi as grandes empresas, né? Por que elas não estão
presente nessa feira. Então eu gostaria que você trouxesse assim, um pouquinho, bem sutilmente, né, qual que é a sua visão, né? Por que nós temos empresas menores, né? Ou se realmente é uma feira mais voltada para esse tipo de empresas? Por que a gente não vê por que a gente não vê esses grandes nomes dentro dessas feiras, trazendo novidades ou compartilhando alguma coisa com essas outras empresas? Vamos lá, a Expo, ela é hoje a maior feira da América Latina, né? Uma feira muito grande, né? Onde traz todos os países aqui da América Latina e também de fora, né? De fora, exato. A Europa. Muitos gringos enfim, aqui ontem. Muitos mesmo. E ela é uma empresa, ela é uma feira que hoje se nós formos analisar hoje, ela é voltada basicamente para as empresas locais, né? Então, tem muitos fornecedores ali de comandos, né? Então, o que são os fornecedores de comandos? É aquela empresa que tem a tecnologia para te retirar um comando antigo e colocar um comando novo com uma tecnologia e uma segurança maior. Ou seja, eu estou retirando os equipamentos das multinacionais e estamos instalando os equipamentos nacionais, né? E essas empresas, elas têm uma forma de trabalho diferente. Esses comandos são comandos fáceis de instalar, acessíveis para os técnicos, né, darem uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva. São equipamentos didáticos que têm um custo menor, né, de peças de reposição, enfim. E isso bate de frente com as multinacionais, né? Então, as empresas que estão na Expo, elas também fornecem para algumas multinacionais, mas na sua grande maioria para empresas locais. Então as multinacionais, elas são fechadas, né? Então o sistema delas, elas gostam muito de dificultar acesso, né? Então elas fazem esse sistema aí, embora hoje tenham N fornecedores, né? Mas elas acabam fazendo com que não seja conhecido a tecnologia dela. Uhum. Elas trabalham mais internamente, né, para o público não saber mexer, para não perder os clientes para as empresas locais, né, para as empresas nacionais. Então elas não acabam participando mesmo para esconder um pouco o seu produto, né? Uhum. É o que eu vejo. Né? Não sei se realmente é isto, mas é o que o mercado mostra hoje para as empresas nacionais. E você acha que tem uma perca de público, né, em relação a essas empresas multinacionais, essas empresas mais locais? Tipo, o público que vai procurar uma empresa local é um público, de repente, que vai procurar uma multinacional, dependendo, ou depende? Olha, hoje eu acho que esse mito caiu, tá? Esse mito caiu. Era algo antigamente, né, que se passava para os clientes que não, somente tinha segurança nas empresas multinacionais, né? E esse mito aí não condiz mais. A segurança, tanto da norma nova quanto da norma antiga, ela é, como eu disse, muito redundante, né? Então, empresas sérias que trabalham com produto, né, que buscam empresas como as que estão na Expo, né? São empresas sérias, empresas grandes, empresas com 20, 30, 40 anos de mercado, né, com 50, 100 mil comandos instalados no Brasil. Isso mostra a força das empresas nacionais, porque as empresas que nem nós em Passo Fundo, que nem muitas empresas, como eu disse, a VIP em Porto Alegre, muitas empresas que estão ao Brasil fazem com que essa tecnologia deles se espalhe para os condomínios, né? Então a Expo abre esse leque para cidades mais longe, como Passo Fundo, de São Paulo, consigam chegar e fazer esse networking, né? Essa conversa com as outras empresas. Muito legal também a questão de palestras que está tendo, né? Já vem, eu acho, há duas feiras já, que nos anos onde não temos a Expo, temos a Lift, né? Também eu tive inclusive na primeira, onde tiveram as primeiras palestras. Então isso faz com que o mercado ganhe mais força, o mercado nacional ganhe mais força, né? O cliente que busca qualidade, né, que busca segurança, que busca um produto que vá atender ele sem pôr em risco quem está dentro sendo transportado, ele tranquilamente consegue ser atendido pelas empresas nacionais. Né? Então, hoje, pela quantidade de empresas dentro do território nacional,
pela quantidade de equipamentos que nós temos na nossa região, pelo tamanho da região, que muitas empresas têm nesses grandes centros como São Paulo, né? Mostra com que está consolidado, que o mercado nacional está consolidado e pode atender todo o público tranquilamente. Agora eu gostaria de pedir uma dica, né? Gostaria que você deixasse uma dica para as empresas nacionais que estão começando ou que já estão no mercado, estão engatinhando, aí uma dica que de repente você gostaria de ter ouvido antes. Bom, hoje nós temos um leque muito grande de opções, né? Hoje nós temos empresas como a Field, nós temos empresas de gestão, né, tanto operacional quanto RP, né, quanto a gestão interna da empresa. Então, essa parte da evolução tecnológica, né, essa busca por aprimoração, busca por esse networking, né, a própria Expo é um exemplo muito grande de quem quer começar, quem quer entrar no mercado, né, para conhecer os produtos que já tem de extrema qualidade, né. A ética no mercado, né, que fez com que a gente crescesse desde que a gente iniciou, né, trabalhar, entregar um bom serviço, entregar um serviço com segurança, entregar um serviço com qualidade, né, ser transparente com o cliente. Então, assim, ó, quem seguir essa receitinha de bolo aí vai ter sucesso com certeza sempre. Muito bom, muito obrigada, viu, Juan, pela presença aqui, né, no nosso podcast. Obrigada a vocês que ficaram aqui ouvindo a gente até agora, que chegaram no final. Não esqueçam de curtir a Field Control, né, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas de streaming e seguir. E até a próxima!